Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre o combate, os problemas fitossanitários, principalmente na cultura do milho. O combate é aquele velho conhecido, que tem tirado o sono de muitos produtores, as cigarrinhas, o enfesamento também, ou os enfesamentos do milho, as molicutes, e como combatê-los em plena safra, como evitar prejuízos com esses problemas fitossanitários. Para tanto, nós temos a participação hoje do Celito Breda, que é pesquisador, que é consultor, produtor, ninguém melhor para poder comentar a respeito desses problemas, e das soluções. Portanto, nós vamos agora até o sul do Piauí, até a Fazenda São Pedro, para conversar exatamente com o Celito Breda, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Celito. Sérgio e demais, o prazer é todo meu. Há muitos anos eu venho mantendo contato aí, principalmente através do João Batista, e estamos aqui na fazenda. Eu moro na Bahia, tenho pesquisa na Bahia, consultoria da Círculo Verde na Bahia e também no Piauí, no Maranhão. E hoje estou aqui com os meus dois sócios do grupo CPM, que é Celito, Pedro e Marcos. Nós plantamos aqui no sul do Piauí. E aqui teve umas chuvas boas a semana passada, até ontem na verdade, só que a chuva plantadeira foi só em 10% da área, mais ou menos, nem 10%, mas essa área nós já estamos plantando. E o restante vamos aguardar, porque a previsão de clima, de chuva, aí não é muito boa para os próximos 7, 8 dias, vamos esperar. Quando firmar melhor as previsões de chuva, aí a gente vai continuar plantando. Mas tá bom. O ano passado começamos o plantio aqui no Piauí, na Bahia também não foi diferente, mais ou menos dia 5 de novembro, e esse ano já começamos agora, faz 3 dias que começamos. Então, tá melhor que o ano passado. O ano passado, outubro, novembro, dezembro, quase não choveu, Começou a chover muito bem a partir do dia 17 de janeiro dessa última safra, Então agora acredito que nós vamos ter um clima mais regular, mais distribuído, talvez até com um volume de chuva maior que o ano passado. Bom, portanto, expectativas positivas aí. Essa chuva que é abençoada não chegou na quantidade certa, mas ela vem e traz um alívio, depois daqueles problemas relacionados à temperatura elevada, que continua, sem dúvida, diminui um pouquinho, mas pelo menos um alívio, uma expectativa de uma safra boa. Dá para ter uma expectativa já, uma projeção de quanto deve aumentar, se vocês vão aumentar a área em relação à área anterior? Como é que fica essa proporção, doutor Celito? Nós arrendamos uma área e compramos mais uma, então nós vamos ter um aumento de área esse ano aqui no Piauí. E na Bahia vai aumentar também uns 8% a área de soja, o algodão deve aumentar também uns 10% a 12%. Em contrapartida, na Bahia, no Piauí, deve cair muito a área de milho. De milho deve cair em função principalmente dos enfesamentos. Teve problema de clima, que o milho também não produziu tão bem o ano passado na Bahia, no Piauí, em algumas regiões, não todas, Mas na média geral, era comum a gente tirar a média na Bahia, por exemplo, que eu fico mais tempo e dou consultoria em mais área no oeste da Bahia, fechar 180 sacas de milho por hectare, 190, e essa última safra foi 150 sacas por hectare. E nos pivôs, que era muito comum, antes do evento das cigarrinhas, dos enfesamentos, há mais ou menos 12 anos atrás, era muito comum nas áreas irrigadas do oeste da Bahia, que tem muita área irrigada, colher médias acima de 200 sacos. Tinha pessoas com média de 240 sacas de milho. Hoje ninguém mais consegue essa média. Eu acredito que a média nos pivôs aí esteja em torno de 50 a 60 sacas de milho a menos por hectare, em virtude do problema dos enfesamentos. Então é uma coisa muito grave que deve ser considerada. Quer dizer que uma média aí, 100 sacas a menos, fazendo uma conta muito por cima, quando surgiu os enfesamentos, as cigarrinhas,
né, tiraram praticamente 50 ou mais por cento da produtividade nessas áreas, né? Lógico que essas áreas ainda tinham uma produção bem considerável e a partir do momento que os enfesamentos ocorreram e as cigarrinhas chegaram, elas consumiram parte do lucro praticamente do produtor, é isso, Celito? Tanto que vai haver uma redução drástica, principalmente nas áreas irrigadas, que nós, depois do soja, que é plantado no oeste da Bahia, é plantado soja a partir de 20 de setembro, né? Então tem uma janela muito boa para plantar milho em fevereiro, irrigado, o que seria muito possível, provável, de colher acima de 230, 240 sacas, talvez como fazendas colhendo média 250, seria uma coisa normal, porque o oeste da Bahia tem altitude, mais do que aqui no Piauí, para colher milho acima de 240 sacas por hectare nos pivôs. E essa média foi 166 sacas essa última safra. Então muitos irrigantes vão desistir, simplesmente riscar o milho da opção de plantar. E isso é muito grave, porque o milho com braquiária, ele traz uma condição de sustentabilidade muito boa. Mas deixa eu contar uma história, Sérgio. Sim. Em 2012, mais ou menos, a gente observava as lavouras de milho caindo e a gente achava que era o vento. Caía nas bordaduras e o material mais plantado, a gente não sabia, ele era extremamente sensível aos enfesamentos, que era o milho da Pioneer 30F53, que foi o milho mais plantado na história de todo o território nacional. Esse milho era muito estável, um teto produtivo acima de 250 sacas, e era muito bom. Só que tinha esse problema do enfesamento e a gente não sabia. Nem a Pioneer sabia disso, que hoje é Corteva, né? Então, 2012, 13, 14, a gente percebia lavouras irrigadas, plantadas em fevereiro, março, abril, caindo principalmente na bordadura. E aí chamamos o pessoal da Embrapa, a doutora Elizabeth Sabá, e ela matou a charada. Ela falou, olha, isso aqui para mim é muito claro, é enfesamento pálido, isso aqui é enfesamento avermelhado, causado por esse bichinho aqui, que é a cigarrinha do milho, chamada Dalbulus maídis. Pois bem, naquele mesmo ano, eu estava com o João Batista lá no evento do Sindicato dos Produtores Rurais, em Luiz Eduardo Magalhães, e falei, João, nós estamos tendo esse problema aqui, eu gostaria que tu divulgasse a nível de Brasil, pelos teus canais de comunicação, para que o Brasil observasse com mais atenção esse problema, que daqui a pouco pode se tornar um problema nacional. E eu estou muito preocupado com isso. O mesmo alerta que eu fiz em 2012, 2013, para a Helicoverpa parmígera, que eu também fiz esse alerta nacional aí. Começou pela Bahia e acabou se espalhando pelo Brasil, pela América do Sul toda, né? Enfim, é um problema que se alastrou e hoje é um problema nacional. O João Batista ajudou muito a gente naquele momento, em 2015, 2016, 2017. Logo em seguida ele entrevistou vários pesquisadores no assunto e divulgou bastante esse assunto. Mesmo assim, os outros produtores de outras regiões não acreditaram muito e só esperaram tomar atitude quando tiveram prejuízo. Em 2016, eu tentei organizar pela primeira vez um programa de manejo de forma coletiva, bem semelhante ao que se faz hoje, nos últimos 30 anos, para manejo do bicudo do algodoeiro. Por que tem que ser coletivo? Porque é uma praga que não respeita a divisa e ela se desloca com muita facilidade, de lavoura em lavoura, não respeita fronteiras, ela contamina uma região toda. Então tem que ser um manejo de forma coletiva. Não basta eu fazer bem feito, se eu não combinar com meus vizinhos também fazerem bem feito. E fazer bem feito não é o que vem da minha cabeça ou o que vem da cabeça do meu vizinho. Precisa entrar num acordo, qual época de plantio eu vou conduzir o milho, se eu vou conseguir alguma espécie de vazio sanitário para os enfesamentos, quais os hospedeiros da cigarrinha, quais os hospedeiros para o molicute, o enfesamento. O molicute é como se fosse uma bactéria, né, que ele afeta os vasos da planta
e é transmitido pela cigarrinha do Albu dos Maíres. Pois bem, então até o momento, nós aqui não fizemos nenhum manejo coletivo, a exemplo do que já fizemos para o bicudo, para a ferrugem asiática, para a Helicoverpa armígera. Nesses 3 casos que eu citei, bicudo, Helicoverpa e ferrugem, eu também ajudei a organizar toda a cadeia do oeste da Bahia e sul do Piauí para que a gente tivesse um manejo coletivo, que é o que funciona. Eu tenho que fazer bem feito na minha propriedade, mas a região toda precisa fazer bem feito esse manejo, porque eu sozinho na minha propriedade eu não consigo manejar se a pressão no ambiente é muito grande. Então, eu estou lidando com um vetor que transmite uma bactéria, uma virose. A vetor é a cigarrinha, o meu inimigo não é o meu vizinho, é o transmissor desse molicute, dessa bactéria aí. Enfim, nós agora, dia 31 de outubro, daí decidimos, através de todas as instituições lideradas pela AIBA, que é a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, é a maior associação da Bahia em termos de agronegócio, é a AIBA, com a presidência do seu Odacil Hanzi, que é o atual presidente. Pois bem, então dia 31 nós estaremos lá sob a liderança da AIBA, com vários pesquisadores, vários produtores, as empresas que vendem semente de milho, os técnicos das fazendas, os gerentes, as empresas que estão se instalando na região para a indústria de etanol de milho e sorgo também estarão lá. Enfim, toda a cadeia, o governo estadual, através da ADAB, Agência Nacional de Defesa Vegetal, a ADAB, né, estará aí o diretor da agência da ADAB, estará presente dia 31, e vamos tentar chegar num consenso de algumas boas práticas de manejo, exatamente seguindo o modelo do bicudo, do manejo regional do bicudo, da ferrugem, da Helicoverpa, que foram modelos de manejo coletivo que deram muito certo. Ou seja, uma solução coletiva, não adianta você seguir, fazer todos os manejos necessários ali para poder combater, né, esse vetor, enquanto que o teu vizinho ali simplesmente não faz nada, né? Tem que ter um empenho coletivo aí envolvendo toda a cadeia produtiva, né? Daquele que vende a semente, daquele que planta, daquele que transporta, daquele que comercializa, enfim, né? É uma solução coletiva, é isso, Celito, para que evite, ou pelo menos combata essa questão das cigarrinhas e também das molicutes, aí, dos molicutes? Exatamente. Olha a gravidade que nós chegamos aqui na região, que é uma região que é sabido nacionalmente que nós temos, nos últimos 10 anos, as melhores produtividades de soja e de algodão do Brasil. E do algodão até, diria, algodão sequeiro, talvez a melhor produtividade do mundo, aqui no oeste da Bahia, que eu também fui um dos pioneiros nessa cultura do algodão, certo? Mas olha a gravidade dessa questão no milho aí. No início dos anos 2000, nós tínhamos uma média de 20% de toda a área cultivada no oeste da Bahia e no sul do Piauí, de mais ou menos 20% com milho. Milho verão, não milho safrinha. Milho safrinha é uma realidade muito forte no Maranhão, em parte do Piauí, em parte da Bahia, em parte de outras regiões do Mato Piba. Mas a maior parte é milho safra, tirando a exceção do Maranhão, que é milho safrinha, segunda safra. Pois bem, então, desses 20%, na próxima safra, com a redução de área cada vez maior no milho, nós estaremos com aproximadamente 4% de toda a área cultivada com milho verão, porque safrinha na Bahia é muito pouco, Piauí um pouquinho mais. Mas, enfim, é um problema sério e nós precisamos, no mínimo, 15% da área com milho. Os pesquisadores que lidam com problemas de nematóide e outras questões técnicas, eles nos falam claramente que teria que ser 25% da área para ser um mínimo aceitável com milho rotação, ou seja, não plantar soja naquele ano. Não é fazer uma lavoura de soja depois seguida com outra de milho, não, é rotação. Não plantar soja num determinado ano e plantar milho no lugar dele, ou quem pode plantar, pode até ter a opção de plantar algodão,
Mas algodão a gente sabe, é para pouca gente que planta, são grandes grupos, estão em torno de 50 grupos que plantam algodão aqui no oeste da Bahia, então são poucas pessoas, né? Por que o milho tem que entrar no sistema? Com pelo menos 15 a 20% da área, hoje nós estamos projetando só 4%. Porque o milho com braquiária é a cultura que mais introduz carbono no solo. Essa dobradinha, chamada Sistema Santa Fé, é o que mais incorpora realmente carbono no solo. E por que carbono incorporado no solo, através das raízes, principalmente, é importante? Porque isso dá vida ao solo. O solo que tem mais vida, além de toda a correção de química no solo, de física do solo, nós temos uma biologia muito forte, nós vamos ter uma garantia, uma estabilidade de produtividade ao longo dos anos. Nós estamos tendo essa estabilidade, só que em áreas velhas, com uma fertilidade muito grande, já estamos perdendo potencial, porque esse problema da sustentabilidade, esse problema de falta de carbono no solo, aumentou muito a questão de nematóides, fungos maléficos do solo, e isso tira o potencial, principalmente nos pivôs, que também é um problema seríssimo. Então, precisaríamos incentivar a cultura do milho. Então, hoje nós temos dois fatores muito bons para a cultura do milho. Uma é a instalação de 2 indústrias de etanol de milho e sorgo aqui na região. Ontem foi feito o lançamento, inclusive, da Impasa, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Vai custar ao redor de 1,1, 1,2 bilhões de reais. Então, isso já vai consumir mais de 100 mil hectares de milho, né? E talvez um pouquinho de sorgo. Enfim, tá vindo outra indústria lá na região da divisa com o Goiás, no município de Jaborandi. Lá são outros investidores. Então, as duas juntas já vão consumir 200 mil hectares de milho. Nós estamos projetando só 130 mil hectares de milho a próxima safra. Claro que nós vamos ter que aumentar a área. O produtor vai aumentar a área de milho só porque a indústria está se instalando? Talvez sim, mas ele não se anima muito porque o potencial dele está muito, muito baixo. Eu falo para os meus parceiros aqui, os produtores, os pesquisadores, as instituições aqui do agronegócio, toda a cadeia de milho, quem vende semente e tal, que como é que o oeste da Bahia, que se diz top em termos assim de tecnologia para altas produtividades, e é comprovado isso através do soja, do algodão, né? Temos realmente obtido tetos muito altos, graças ao empenho de muitos agrônomos, muitos produtores, muitos pesquisadores, as instituições e tal. Mas no caso do milho, a gente está dando uma pisada na bola. Nós temos tecnologia para produzir média acima de 200 sacos e estamos tirando média 150, 180. Então, nos anos assim mais críticos, estamos perdendo 50 sacos por hectare, e nos anos menos ruins, estamos perdendo no mínimo 20 a 30 sacas de milho por hectare. E o principal problema, não digo que seja o único, vamos ser críticos, mas não exagerados, né? Eu diria que talvez 60%, 70% desse problema da baixa produtividade são os enfesamentos causados pelas cigarinhas do milho. É um percentual muito grande, né? É uma perda muito grande que, se for considerar, a partir de 2012 começaram os primeiros prejuízos, como eu tive também, né? Só em 2015 o prejuízo meu e dos meus 2 sócios, eu estimei na época em torno de $500 mil. E isso que eu sou pequeno produtor aqui, né? Então já é um prejuízo muito grande. Eu acho que passa na casa de 1 bilhão, 2 bilhões acumulado nesses últimos 10, 12 anos aí que estamos tendo esse problema. E os problemas indiretos, Sérgio, porque quando você deixa de plantar milho, a produtividade de soja cai um pouco, a produtividade do algodão cai um pouco, de outras culturas, ou seja, o sistema não fica mais sustentável como a gente gostaria. Então tem os prejuízos indiretos. E tem o custo, tem muitas pessoas fazendo aí 8, 10, 12 aplicações para cigarrinha. A gente deveria estar fazendo 2 ou 3 no início da safra de milho e ficar bem tranquilo, desde que a pressão no ambiente seja baixa. Mas se a pressão no ambiente é muito alta da cigarrinha e dos molicutes, que tem que levar em consideração, as duas coisas têm que ser monitoradas,
aí pode se tornar muito grave, eu tenho que apelar para fazer 10, 15 aplicações. Muitas indústrias que faziam semente de milho aqui na região deixaram de fazer semente aqui em função do problema do enfesamento, que o milho semente é muito caro, eles têm que colher bem, tem que colher milho de qualidade, e quando tem presença de enfesamento muito forte, não compensa para essa indústria fazer milho aqui, ela prefere outras regiões mais isoladas desse problema dos enfesamentos. Agora, Celito, então, só para poder, né, resumir, reduzir a área, né, reduzir o tamanho da área produzida, semeada com milho, seria mais fácil fazer um manejo, né, um combate da cigarrinha, dos molicutes. Essa seria a lógica, não é isso? E, lógico, para poder preparar a safra de soja, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, né, como você mesmo disse, não só o milho, mas também as braquiárias, né, a agricultura regenerativa, que pode ser considerada também com a questão da própria, do manejo, né, da braquiária, enfim. Né, reduzir a área de milho seria uma alternativa para poder conseguir combater. Agora, esse combate se dá em quanto tempo, se for efetivamente bem sucedido, né? Se tiver o apoio de todos os produtores, que é algo que realmente é um desafio, não? Eu diria que reduzir a área não é a solução. O pessoal está reduzindo a área porque está obtendo resultados ruins do milho, tanto de mercado, que em parte disso vai ser solucionado pela vinda das indústrias de etanol, né, e em parte pelo manejo melhor que pretendemos implementar na região toda do Mato Piba, começando pelo oeste da Bahia, né, com a participação de toda a cadeia do milho. Enfim, reduzir a área não é a solução é o manejo coletivo, como fizemos para o bicudo, Helicobacter parmigera e também para a ferrugem asiática. Então, quando a gente implementa um manejo coletivo, combinado com todos os vizinhos, sob o monitoramento de uma instituição como a IBA, com seus técnicos indo a campo, monitorando a cigarrinha de cada micro-região, os enfesamentos, se a cigarrinha está ou não contaminada pelo molicute, isso tudo tem que ser monitorado. O milho com braquiária, ele ajuda muito o sistema para introduzir carbono no solo, porém, a braquiária em si, ela é um dos hospedeiros da cigarrinha, então sim, é quase contraditório falar milho com braquiária vai trazer a solução. Mas eu penso assim, se a braquiária também é hospedeiro da cigarrinha, então não seria um tiro no pé? Teoricamente sim, mas não é assim que funciona. Porque o milho com braquiária verão, ele vai ter um hospedeiro muito bom até junho, julho, que a braquiária está muito verde. Depois a própria cigarrinha não vai permanecer muito forte na área dessa braquiária aí. E a braquiária não hospeda o molicute, ela não é hospedeiro para o molicute, é hospedeiro para a cigarrinha. Então a braquiária, aliás, a cigarrinha que sai da braquiária, que estava no meio do milho, sistema Santa Fé, ela não vai sair contaminada para contaminar as plantas de milho plantadas em outubro ou novembro aqui na região. Então as primeiras lavouras têm um escape maior dos enfesamentos, certo? Bom, e de alguma forma tem que ter a conscientização de todos, né? Portanto, esse evento que está sendo programado, inclusive organizado contigo, seus parceiros, né? Envolvendo inúmeras pessoas, né? De todas as áreas produtivas, no dia 31 de outubro, né? Mais uma vez, a partir das 9 horas da manhã, em Luiz Eduardo Magalhães, e é lógico, como foco, o pior, né? O combate ao pior inimigo hoje, praticamente, da safra de milho, não só da região oeste, Mato Piba, mas do Brasil como um todo, não é isso, Celito? Sim, você veja só, nós estamos trazendo a Maria Canale, ela é uma pesquisadora de Santa Catarina, e lá em Santa Catarina, o ano passado, o ano retrasado, tiveram um problema muito sério da produção de milho. Ora, como é que o Estado, que é o maior produtor de proteínas do Brasil, de aves e suínos, que é diretamente interessado na cadeia do milho, hoje tem que importar boa parte do milho do Mato Grosso, e um dos problemas dessa demanda de ter que importar milho é devido às cigarrinhas. Então, eles têm um programa de monitoramento muito bom lá em Santa Catarina para monitorar a presença da cigarrinha e a presença
dos molicutes, das cigarinhas contaminadas pelo molicute, pela bactéria. Então, nós estamos trazendo ela, Maria Canale, para o nosso encontro, dia 31, assim como pesquisadores da Embrapa estarão presentes também na região, na reunião nossa, no dia 31. Convocamos todos os produtores, inclusive das áreas vizinhas do Mato Piba, para que aprendam, ou aprendamos junto, né? Porque a gente sabe, conhece muito pouco esse problema também, né? Precisamos aprender muita coisa. Mas, enfim, eu acho que nós já acumulamos conhecimento científico suficiente para estabelecer um programa de manejo mais eficiente, como estamos fazendo hoje. Estamos fazendo de forma isolada, cada um faz o seu, e isso não funciona. Nem para o bicudo, nem para a Helicoverpa armígera, e nem para a filologia asiática, dentre outros problemas, como a mosca branca. Mosca branca foi um exemplo clássico de perda de lavouras de soja, de algodão, e principalmente de feijão irrigado aqui no oeste da Bahia. Por quê? Porque se um vizinho controla e o outro não controla, traz a virose do feijão, que é o mosaico dourado. Então teve lavouras de feijão que era para dar 60 sacos por hectare e colheu 20 sacos por hectare. Então 40 sacos a menos, e isso eu vi com os meus olhos, 40 sacos de feijão a menos, feijão a R$300, são 12 mil por hectare de prejuízo. Nessa situação que esse ano foi dramática, a situação do feijão aqui na região, e é no feijão irrigado, feijão carioca, né, do grupo carioca. Então é um outro exemplo que nós teremos que adotar um manejo coletivo, a mosca branca. Mas vamos fazer um por vez. Eu acho que tem outras pragas que exigiriam um manejo regional, como a Spodoptera frugiperda, a mosca branca que eu citei, dentre outros problemas aí, percevejos e tal. Mas a gente não dá conta de fazer todos eles. Então vamos começar por um que é talvez hoje o mais impactante para a sustentabilidade da nossa região, que nós temos que botar mais milho no sistema. E para botar mais milho no sistema, temos que reduzir bastante esse problema da cigarinha, dos enfesamentos. Então estaremos lá para acharmos juntos a solução desse problema aí. E vai ser de forma coletiva, com muita ciência nos dando apoio. Tá certo. Bom, para poder finalizar, é lógico que pode ser um pouco redundante, mas a pergunta é exatamente essa, né? O combate, o manejo, a conscientização, a solução coletiva, né, que é buscada nesse sentido, Cirito. Agora, tudo isso eleva o custo, né, de produção. É um investimento necessário. O produtor tem consciência de que ele vai ter um custo um pouco mais elevado até reduzir o risco ou o problema ser solucionado das cigarrinhas até do enfesamento. É isso. Ele tem consciência. Ele sabe que vai precisar investir. Não, na verdade, é um investimento assim num programa fitossanitário que ele tem que fazer, talvez um monitoramento usando inteligência artificial na sua propriedade, é um investimento que ele vai fazer, mas é um investimento não só com uma safra, né? Mas assim, ao longo dos próximos anos, ele vai reduzir o custo de aplicações e vai aumentar a sua produtividade. Então, isso é necessário fazer. Então, é um investimento que você paga, se ele não fizer, ele vai parar de plantar milho, então isso custa muito mais caro. Hoje, o bicudo, por exemplo, a gente faz aí, tem lavouras, fazendas que fazem 10 aplicações, algumas que não tiveram bom manejo da suqueira do algodão, fizeram até 20, 22 aplicações para bicudo, mas se fizer bem feito, é possível todo mundo fazer uma boa lavoura de 300, 400 arrobas de algodão, porque nós temos esse potencial no oeste da Bahia, sequeiro, sem irrigação, para produzir essas médias assim, acima de 350 arrobas por hectare. Mas com bicudo, fazendo 30 aplicações, é inviável, porque se você fizer 30, não vai segurar 100% do bicudo, ele vai dar um prejuízo de 30, 40 arrobas por hectare. Então é inviável manter uma região produzindo algodão com bicudo. Então, é um caso de sucesso. Em muitas regiões, a gente conseguiu reduzir de 30 para 10 aplicações. Então, isso na cigarinha, se nós reduzir de 10 aplicações para 5, nós vamos ter mais produtividade e menor custo do controle dessa praga, que é um vetor. Então, resumidamente, temos que fazer, não tem outra opção. Ou temos que fazer, ou temos que fazer. Não tem saída, né? Portanto, mais uma vez, reforçando o convite a todos os produtores, principalmente do Mato Piba, do Luiz Eduardo Magalhães, todos os da região, que no dia 31 de outubro, portanto, no auditório lá da Bahia Farm Show, a partir das 9 horas da manhã,
Cedito Breda, pesquisadores, todos envolvidos na cadeia produtiva, agricultores, indústria, enfim. Vamos fazer esse primeiro encontro, né, técnico fitossanitário da cultura do milho, no combate ao enfesamento, às cigarrinhas, se não forem combatidas, né, ou combatidos, o pior pode acontecer e eles consomem, sem dúvida nenhuma, toda a renda do produtor e investimento feito. Cedito, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo e a gente volta a conversar, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, fazendo um balanço do que vai acontecer, né, e o que tem acontecido aí na região do Mato Piba, principalmente Luiz Eduardo Magalhães. Ok, eu que agradeço. Agradeço ao João Batista também, que sempre se interessou muito por espalhar esses assuntos que são de importância nacional. E com esse exemplo dado por Santa Catarina, Paraná, que já tomaram a dianteira em organizar a cadeia do milho nesse sentido, nós do Oeste da Bahia temos que organizar da mesma forma que esses estados aí e que sirvam de exemplo para outros estados também. Porque se organizar, logicamente, a produtividade do milho vai subir, vai crescer, nós vamos colocar mais carbono no sistema, nós vamos ter um resultado melhor na produção de soja, de algodão, de outras culturas. O fato de aumentar de milho ajuda muito o Brasil todo. Então eu espero que esse exemplo seja bem dado mais uma vez pelo Oeste da Bahia e que outras regiões possam copiar e fazer a mesma coisa. O Brasil inteiro precisa fazer essas questões de manejo coletivo de pragas. O Rio Grande do Sul e Argentina esse ano foi muito cruel o problema lá dos enfesamentos, né? E eles precisam retomar o milho com altas produtividades, como tive colegas que produziam 240 sacos por hectare no ano passado, no ano retrasado, e esse último ano não chegou a 200 sacos de milho, com bastante chuva lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eles precisam sim dar importância a essa questão de forma coletiva, como nós estamos fazendo depois de 12 anos levando prejuízo. Eu agradeço muito a vossa participação, o vosso apoio aí, Sérgio, João Batista, toda a equipe de vocês aí, e esperamos que vocês divulguem também mais vezes com outros pesquisadores, com outras pessoas, porque é um problema muito sério e temos que encarar de frente com determinação, em coletividade e união. Tá certo. Cedito Breda, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, bom trabalho para você e bom retorno aí ao Oeste da Bahia, Luiz Eduardo. Hoje que fala da Fazenda São Pedro, aí no sul do Piauí. Um grande abraço a todos que estão contigo aí. Até a próxima. Um abraço, até a próxima, Sérgio. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, lembrando mais uma vez que você pode encontrar todas essas nossas informações nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Para aqueles que não conhecem ainda, avise, marque o telefone e encaminhe para os amigos. Está aí o João Batista Olive sempre fazendo convite lá no 19 998132915. Repetindo, 19 998132915. Clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.